Boa noite, amados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou a pastora Rosângela Carvalho, dando continuidade ao nosso devocional bíblico anual Amigas de Jesus. Eu vou estar lendo o livro de João no capítulo 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Mas antes de nós entrarmos na leitura, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe e nos ajude a propagar a palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 21, nos diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles também: Nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei 2 peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a lhe dizer 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito 3ª vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fordes velho, estenderás suas mãos
e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu e o seguia. Aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que te há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, a que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrito, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Louvado seja Deus, soberano Deus, amado e eterno Pai. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus, viemos a Ti neste momento, Pai de amor, clamar pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos conceder sabedoria, graça, entendimento, discernimento, que nós possamos compreender, Pai, as verdades reveladas através desses versículos do capítulo 21 de João, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, trabalhe em nós, nos ministra, tira todas as dúvidas, todos os tampões dos nossos ouvidos, as vendas dos nossos olhos e nos enche dessas verdades, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que nós queremos te pedir, te louvar, te exaltar, te glorificar e te bendizer, Jesus. Fica conosco, Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amados, aqui nessa passagem, nós percebemos, nós temos aqui várias chaves, na verdade, né? Para que nós possamos meditar, mas eu vou meditar apenas em 2 trechos, assim, que foi onde o Senhor falou comigo, né? Tem falado comigo nesses dias, tem revelado ao meu espírito. A primeira é aqui na passagem, quando os discípulos estão todos reunidos, né? Os discípulos do Senhor Jesus, depois que Jesus ressuscita, que tem a primeira visitação nos seus discípulos, que Jesus chama os discípulos para segui-los, e eles largam tudo para seguir Jesus, né? E eles presenciam Jesus curar, libertar, salvar, transformar água em vinho, multiplicar pães, peixes. E aí então tem a morte de cruz do nosso Senhor Jesus, ele ressuscita. Aí então ele vem visitar os seus discípulos, né? E eles tinham a promessa de que fariam tudo o que Jesus fazia. E Jesus disse que fariam muito mais, né? Com muito mais poder, com muito mais intensidade, com muito mais tempo para fazer, né? E de repente naquele momento os discípulos estavam ali se sentindo fracassados, entristecidos, né? Sem direcionamento, sabiam que eles seriam alvo de perseguição, né? Ali de repente eles estão ali reunidos e Pedro decide que vai pescar. Eu vou pescar. Mas Jesus já tinha tirado Pedro das águas, desse estilo de vida, dessa vida secular, já tinha chamado Pedro como pescador de homens, né? Pescador de almas para o reino dele. Mas Pedro,
como líder, como cabeça, ele estava desestimulado, ele estava triste, ele estava ali com meio que aquele espírito de incredulidade, né? Ele queria voltar à vida de pescador, porque o sonho acabou, Jesus não está mais aqui, né? Eu não sei como que nós vamos fazer, o que é para fazer, por onde começar. Pedro, na verdade, como um líder, ele estava como muitos líderes de hoje nós podemos ver, sem direcionamento, sem norte, sem base, sem estrutura, né? Sem sensibilidade, sem discernimento, sem compreensão. Mesmo que Jesus o tenha chamado, instruído, capacitado, habilitado, ensinado, Pedro dentro de si, Pedro estava perdido. E aí quando ele fala, eu vou pescar, vou sair para pescar. E os discípulos que estavam ali com ele dizem a mesma coisa, nós vamos com você, né? Ao invés de alguém dizer para ele, não, Pedro, peraí, eu sei que você é o líder, eu sei que você é o nosso cabeça, né? Instituído por Cristo, mas Jesus já tirou a gente desse lugar. Será que é isso mesmo que Jesus quer? Será que essa é a vontade dele, que a gente volte para o mar, né? Que de repente a gente vá pescar? E mesmo assim, ninguém falou nada e foram todos pescar. E pescaram a noite toda, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, e a rede sempre vindo vazio. Não acontecia nada dentro daquela rede, dentro daquele mar, a rede sempre vindo vazia. E de repente, quando ao amanhecer, eles olham lá na praia, né? Tem uma pessoa de pé na praia e eles saudam aqueles discípulos. Filhos, tendes o que comer, né? Essa pergunta, amados, ela reflete a preocupação do nosso Senhor Jesus com a nossa vida, tanto física como o espiritual. Então, assim, ele viu que os discípulos, que o homem vive às vezes lutando no mundo, que no caso era um mar, né? Naquele momento ali representava um mar, né? Lutando, trabalhando, buscando, querendo, fazendo, conquistando, mas tudo fora da vontade de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos fora da vontade de Deus é em vão, não funciona, não tem resposta, não tem retorno, não tem, como se fala assim, nós não conseguimos conquistar, alcançar aquilo que nós estamos empenhando, aquilo que nós estamos fazendo, né? Então Jesus, ele se preocupou, ele falou, poxa vida, eu tirei vocês dessa situação, eu tirei vocês desse lugar, mas vocês insistem em voltar para esse lugar. E aí Jesus fala, filhos, tem de que comer, né? E aí de lá do barco ele fala, né? Não tenho nada para comer não. Pescamos a noite toda e não conseguimos pegar nada, né? E aí então Jesus novamente, por graça, bondade, fidelidade, amor e misericórdia, ele dá uma nova direção. Lançai a rede para o lado direito do barco. Então a gente percebe que tem um lado certo para nós fazermos as coisas, né? Às vezes a gente fica fazendo as coisas com a força do nosso braço, do nosso jeito, levando um nível de vida espiritual que é só frieza, que a gente não consegue sentir mais nada. Vida social é só frustração, decepção e desânimo, né? Mas Jesus, ele chega naquela noite, naquele início de madrugada, com uma palavra para mudar essa situação. Mude o lado, mude a atitude, mude o seu pensamento, mude o seu comportamento. Jogue a rede do lado direito do barco.
Então nós sabemos que o lado direito significa o lado das coisas certas, porque tudo que Jesus, que nós vimos na palavra do Senhor com relação a Jesus, está do lado direito. Então toda a nossa vida tem que ser pautada em coisas direitas. Jesus tem muita fartura espiritual e material do lado direito. Estevão viu Jesus ao lado direito de Deus Pai. Dimas, o ladrão perdoado lá na cruz, ele estava do lado direito. Então, em Mateus 25:33 fala, ele porá suas ovelhas do lado direito. Em Mateus 25:34, então ele dirá ao que estiver à sua direita, vinde, bendito do meu Pai. Então, ao lançarem a rede do lado direito que Jesus mandou, quando eles lançam a rede, eles não aguentam puxar a rede. Eles não aguentam tirar a rede do mar. Por quê? Porque eles receberam uma direção, eles receberam uma orientação. Quem sabe você que está ouvindo esse devocional está buscando uma resposta, está buscando uma direção do Senhor e o Senhor está te dizendo, não é do seu jeito, não é na sua hora, não é no seu tempo, não é como você quer. É do meu lado, é do meu jeito, é com a minha instrução, é com a minha direção. Mude totalmente o que você está fazendo e comece a fazer do meu jeito, né? Então, assim, tome uma atitude, reconheça a voz do nosso Senhor Jesus, porque até então eles não tinham reconhecido. E um dos discípulos, né, que estava ali, que provavelmente era João, disse assim, Pedro, ele é o Senhor. E quando Pedro, ele ouviu João dizendo isso, ele corre, pega uma roupa, uma camisa, uma túnica, ele se veste, porque ele estava ali pescando nu, pelado, ele se veste, porque quando nós vamos nos apresentar diante de Jesus, nós não vamos de qualquer jeito, nós não nos apresentamos para ele relaxadamente, nós temos uma postura, nós temos que estar decentemente, né? E aí Pedro, ele se veste, ele se lança no mar e sai ali nadando, abraçadas em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que ter temor, não ficar de qualquer jeito, não fazer as coisas de qualquer jeito, né? E Pedro, quando ele reconhece a voz do Mestre Jesus, ele se lança nas águas. E os discípulos vêm remando, vêm puxando aquele barco, trazendo aquele barco, e junto com aquele barco eles vêm arrastando aquela rede. E quando eles chegam na praia, aquela mesma pessoa que havia perguntado para ele, filhos, tendes algo para comer? Na verdade já estava com as brasas acesas, um peixe cozido e pão assado, esperando para aqueles discípulos. Olha que coisa interessante, como que ele pergunta se eles tinham que comer, se ele próprio já tinha um alimento pronto. Porque Jesus é a nossa fonte, Jesus é o pão da vida que desceu do céu, Jesus é o nosso sustento, é o nosso alimento. É o nosso alimento não somente espiritual, mas físico também. É tudo que nós precisamos, é tudo que nós necessitamos e Ele já tem tudo preparado para nós. Basta tão somente nós obedecermos a sua voz. O peixe fala do alimento e as brasas apontam para as provações que aqueles discípulos passaram. O peixe é como se fosse o servo nas brasas, que são provados na brasa, sabe? E Jesus ali estava ensinando aqueles discípulos que vocês não precisavam ter ido fazer, era só ter ficado, esperado, confiado em mim, que eu viria com a provisão até vocês.
Então, às vezes, Jesus ele precisa aparecer para nos ensinar a mudar de posição, a mudar de direção, a mudar o nosso foco, a nossa maneira de ver, de ouvir, de pensar, de agir, de falar e de fazer nas nossas necessidades espirituais e materiais. Elas são supridas pelo nosso Senhor Jesus com abundância. Então, amados, nós precisamos preparar brasa para nunca faltar o calor espiritual em nossas vidas. E Jesus, ele nos convida, vinde e desfrutai, jantai, comam, porque está tudo preparado para vocês, meus filhos, né? Se vocês só tivessem descansado e esperado por mim, não precisavam ter ficado a noite toda aí fazendo do jeito de vocês. Amém, amados? Para não ficar muito extenso, então a gente para com a reflexão por aqui, mas já deu para a gente entender o recado de Jesus, não é verdade? E o outro tópico que eu achei bem interessante são as perguntas que Cristo faz a Pedro, né? Naquele encontro ali que Jesus está ali ó, em volta daquele fogo, eles comendo, eles se fartando, porque depois quando eles puxam a rede, né? Que eles tiram novamente a rede da água, a rede está cheia de peixe e ali eles contam, né? 153 grandes e lindos peixes, né? Então ali à espera desses discípulos, né? Para que eles possam se fartar, para que eles possam saciar, né? A vida de outras pessoas, e isso tem um grande significado no mundo espiritual para nós. Significa que todos nós, os filhos do Senhor, que somos salvos pela graça, nós temos que lançar a nossa rede, nós temos que nos lançar no grande mar que é o mundo, né? E resgatar pessoas, resgatar almas, resgatar vidas. É como se esses peixes simbolizassem almas, pessoas que quando elas encontram algo onde elas possam se grudar, elas possam se segurar, pessoas que estão caídas, quebradas, elas se agarram, porque a palavra fala que mesmo a rede, estando com tantos peixes, ela não rasgou, porque aqueles peixes, eles se seguraram ali, né? Eles se grudaram ali, porque eles viram ali um lugar seguro para eles, né? Em nome de Jesus. Aí voltando aqui, né? Quando Jesus faz as perguntas para Pedro, naquele momento ali que ele está entre os discípulos, né? E ele faz 3 vezes a mesma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Aqui, amados, nós percebemos que o elemento-chave que estava sendo examinado por Cristo era o amor de Pedro por Deus e pelo seu reino. Era isso que Jesus, naquele momento ali com Pedro, ele estava sondando o coração de Pedro, as verdades de Pedro. Então, e essa pergunta de Jesus feita a Pedro, ele provavelmente ele queria dizer: você me ama como você mesmo afirmou mais do que os outros? Quando Jesus faz essa pergunta, certamente Pedro faz uma rápida avaliação do que estava acontecendo ali naquele ambiente com eles dois. E a pergunta de Jesus a Pedro nos faz pensar sobre nossa própria condição em relação a Deus. Será que amamos a Deus como de fato afirmamos? Será que temos compromisso com Deus, como muitas vezes nós dizemos? Mas se nós formos examinar as perguntas de Cristo, nas 2 primeiras vezes que ele faz a pergunta para Pedro, Jesus ele utiliza a palavra ágape. Ágape
fala do amor incondicional, sacrificial. É um tipo de amor mais elevado. É este amor que devemos ter em nossos corações ao servirmos a Cristo. Nós temos que amar incondicionalmente, amor sem reserva, amor que nos leva a nos entregarmos a Ele completamente, entregarmos também a sua obra, amarmos os nossos irmãos, independentemente de como eles estão e de quem eles são. Esse era o amor que Jesus procurava em Pedro naquele momento. E quando Pedro ele responde para o Senhor: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Em sua resposta, na verdade, Pedro ele estava utilizando a palavra filéu, que fala de um amor de um amigo por outro. O amor filéu não é como o amor ágape. O amor filéu é menos exigente, tem menor nível de compromisso, né? Então, ao usar a palavra ágape, Jesus está querendo que Pedro entenda a importância de ter seu coração cheio desse amor incondicional, que não mede sacrifícios para servir o reino de Deus. Não pode ser um amor filéu, tem que ser um amor ágape. Não pode ser um amor que não tem compromisso, que não exige. Não, tem que ser um amor que se entrega por completo, né? E ao usar esse termo com Jesus, Pedro estava dizendo, sim, eu te amo, mas tipo assim, o quanto, Jesus queria saber o quanto você está disposto, né, a morrer, a se renunciar, a se render a tudo que vai te acontecer, né? Então falamos um pouquinho só acerca do significado do amor ágape para nós. Jesus nos mostra através desse encontro com Pedro que tudo que realizamos no reino deve ser através do amor. Então, amado, sendo assim, quando um músico ele adora sem amor, seu trabalho é vão. Quando um pastor pastoreia sem amor, seu trabalho é vão. Quando um cristão evangeliza sem amor, seu evangelismo não tem resultados, pois é o amor que transforma e que quebra barreiras. Louvado seja Deus. O amor ágape é tão importante para nós na realização da obra de Deus, como é o oxigênio para nossos pulmões e a água para o nosso corpo. Aleluia. E Pedro ele fala também, né? Que ainda que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor montes, se não tiver amor, nada serei. Então a gente vê a importância do amor. E continua, né? Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, amados, esse amor que Jesus estava procurando em Pedro. E ao perguntar a terceira vez para Pedro, Jesus fala de novo, tu me amas? Aí Pedro fica triste. Sabe por quê? Certamente Pedro fica assim porque ele havia percebido que suas palavras ainda não correspondiam à realidade vivida. Pedro, naquele momento, ele descobre que servia a Cristo. Ele amava Cristo, ele era amigo de Cristo, porém ele não tinha muita intensidade, não tinha profundidade e não tinha compromisso. Aí então ele fica triste. E é lindo, né, que como o Senhor Jesus, ele chama Pedro, como ele usa Pedro, como ele quer o Pedro, né? É coisa gloriosa. Então, por 3 vezes, Jesus diz a Pedro, apacenta
as minhas ovelhas. E ao dizer isso, Jesus está querendo que Pedro compreenda que amor se prova com gestos, não apenas com palavras. Muitas vezes nós dizemos que Jesus ama os pecadores, mas e nós? Será que nós amamos também? Muitas vezes dizemos que Jesus salva, mas será que estamos anunciando este evangelho da salvação? Então Pedro estava repetindo que amava Cristo, mas Cristo estava lhe mostrando que seu amor seria provado apacentando as ovelhas. Louvado seja o nosso Deus, que nós possamos, tirar proveito dessa reflexão, que o Senhor possa falar conosco, com cada um de nós, e que nós possamos refletir sobre a forma que nós estamos servindo, sobre a forma que nós estamos amando, sobre a forma que nós estamos nos entregando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, agradecer ao nosso Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, Ele tem sido fiel a cada um de nós, Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, ó Pai de amor, queremos Te glorificar, Te exaltar, Te bendizer, Te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar sobre o amor ágape, Pai, que é um amor sem reservas, um amor que entrega, Senhor, um amor que se esvazia de tudo, ó Deus. Obrigada por nos darmos a oportunidade de provarmos o nosso amor quando nós somos testados pelas ovelhas, Pai, por este mundo, pelas circunstâncias, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por se revelar a nós de uma forma tão gloriosa, de uma forma tão sobrenatural. Muito obrigada por nos escolher, Senhor Jesus. Nos dê, Pai, o maior de todos os dons, o dom do amor. Nos ensina, Senhor, a amar os nossos irmãos com Teu amor, Jesus. A perdoar, Senhor, aqueles que nos ofendem com Teu perdão, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a olharmos, Pai, para as ovelhas perdidas, Pai, com os Teus olhos de amor. É o que nós Te louvamos, Te glorificamos e Te bendizemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.